Vamos lá, pessoal, vamos continuar, porque aqui a gente não para por causa de vizinho, não. Então, vamos continuar a leitura de Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, do pensador francês René Girard. E aí ele está falando sobre a coloquialidade da expressão bode expiatório e como isso é revelador da mensagem cristã sobre o ciclo mimético, né, que através da paixão de Cristo foi sendo espalhada pelo mundo, né? Então, retomando aqui, né? Um bode expiatório é, em primeiro lugar, a vítima do rito judaico, que era celebrado por ocasião das grandes cerimônias de expiação. Levítico 16, 21. Estou retomando só para a gente retomar o raciocínio. Esse rito deve ser muito antigo, pois é visivelmente estrangeiro à inspiração especificamente bíblica, no sentido definido acima. Ele consistia em expulsar para o deserto um bode carregado de todos os pecados de Israel. Então o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, aquele bode era expulso do deserto, né, na intenção de que os pecados das pessoas fossem expurgados ali, né? O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode e esse gesto supostamente transferia para o animal tudo que fosse suscetível de envenenar as relações entre os membros da comunidade. A eficácia do rito consistia em pensar que os pecados eram expulsos com o bode e que a comunidade ficaria livre deles. Trata-se de um rito de expulsão muito parecido, né, análogo ao do fármacos grego, mas muito menos sinistro, pois a vítima nunca é humana. No caso de uma vítima animal, a injustiça nos parece menor, ou mesmo nula. A gente não se sensibiliza às vezes com a injustiça quando é com o animal, né, no caso de um animal que é sacrificado, e a gente se sensibiliza muito mais quando é uma vítima humana, né? É exatamente por isso que o rito do bode expiatório não nos inspira a mesma repugnância que a lapidação milagrosa, entre aspas, né, porque era um linchamento, de Apolônio de Tiana. E a gente já comentou esse episódio antes, tinha uma crise social numa comunidade, o Apolônio de Tiana foi lá para ser chamado para resolver o assunto e no final ele indicou que todo o problema vinha de um pobre mendigo que acabou sendo apedrejado e morto, né? Mas o princípio de transferência não deixa de ser o mesmo. Na época muito longínqua em que o rito era eficaz enquanto rito, a transferência coletiva real contra o bode deveria ser favorecida pela má reputação desse animal, por seu odor nauseabundo, por sua incômoda sexualidade. Então que ele fala assim, nessa época, né, que existia esse rito do bode expiatório, que era um animal mesmo, né, que ia expurgar os pecados da comunidade, ele fala que essa seleção pelo bode podia se dar porque o bode era fedorento e tinha, sei lá, uma sexualidade esquisita lá, né? Por sua incômoda sexualidade. Não era esquisita, era incômoda, né? No universo arcaico, os ritos de expulsão existem por toda parte e nos dão hoje a impressão de um cinismo enorme, combinado com uma ingenuidade infantil. Hoje a gente olha esses ritos, né, e fala assim, gente, tá bom que vocês vão pegar um bode, matar e aí ninguém mais vai pecar, né? Mas, enfim. No caso do bode expiatório, o processo de substituição é tão transparente que nós o compreendemos à primeira vista. É essa compreensão que se exprime no uso moderno da expressão bode expiatório, em que se encontra uma interpretação espontânea das relações entre o rito judaico e as transferências de hostilidade no nosso mundo, né, em nosso mundo. Essas transferências de hostilidade não são mais ritualizadas, mas continuam existindo, na maioria das vezes, sob uma forma atenuada. Então isso é muito importante, né? As pessoas continuam descontando sua violência em animais, em outras pessoas, né? Mesmo hoje. Os povos rituais não compreendiam esses fenômenos como nós os compreendemos, mas observam seus efeitos reconciliadores. Depois de um sacrifício, né, da morte de um inocente, você tem aquela violência coletiva, ela dá uma abaixada e existe um efeito de restauração da ordem social que estava sendo ameaçada ali. E como vimos, então,
Os povos rituais não compreendiam esses fenômenos como nós os compreendemos, mas observavam seus efeitos reconciliadores e, como vimos, apreciavam-nos tanto que se esforçavam por reproduzi-los sem muita vergonha, pois parecia que a operação transferencial se produzia fora deles, sem que eles realmente tomassem parte nela. Ou seja, as pessoas não estavam conscientes ali, né? É bem aquele eles não sabem o que fazem da cruz mesmo. A compreensão moderna dos bodes expiatórios é inseparável do saber, sempre disseminado, do mimetismo que rege os fenômenos vitimários. Então a gente só entende a expressão bode expiatório porque a gente entende de alguma forma o ciclo mimético, né? É porque nossos ancestrais alimentaram-se durante muito tempo da Bíblia e dos Evangelhos que compreendemos esses fenômenos e os condenamos. Nunca, vocês irão me dizer, o Novo Testamento recorre à expressão bode expiatório para designar Jesus como a vítima inocente de um arrebatamento mimético. Não há dúvida, né? Essa expressão bode expiatório não está ali na Bíblia. Mas, né, o Novo Testamento dispõe de uma expressão igual e superior a bode expiatório, Cordeiro de Deus. O Girard, ele consegue prever tudo que vão falar contra os argumentos dele e ele vai rebatendo, né, os supostos argumentos contra o discurso dele. É muito interessante. Então, essa expressão, né, o Cordeiro de Deus, ela elimina os atributos negativos e antipáticos do bode expiatório. Ser fedorento, né, ter uma sexualidade incômoda. Porque quem não gosta de um carneirinho, gente? Você tem que estar morto para não gostar, espiritualmente, para não gostar de um carneirinho e achar bonitinho, né? Cordeirinho de Deus. Devido a isso, né, como essa expressão Cordeiro de Deus elimina qualquer negatividade, né, a respeito do bode expiatório, ela corresponde melhor à ideia de vítima inocente, injustamente sacrificada. Outra expressão fortemente reveladora que Jesus aplica a si próprio é tirada do Salmo 80. Essa expressão é muito importante, né? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. E a gente tem, né, tantos episódios, né, na nossa vida de pessoas que foram rejeitadas e no final se reconheceu que elas eram muito importantes, né, naquele grupo, naquela comunidade. Essa frase nos mostra não somente a expulsão da vítima única, mas a reversão posterior, que transforma o expulso na pedra angular de toda a comunidade. Em um universo em que a violência não é mais ritualizada, essa parte é muito importante, e onde ela é alvo de um poderoso interdito, ou seja, de uma proibição, a cólera e o ressentimento não podem ou não ousam, em geral, saciar-se sobre o objeto que as excita diretamente. Aí ele vai explicar como é que isso acontece, né? Como é que hoje a gente vive essas questões de bode expiatório. O pontapé que o empregado não tem coragem de dar no patrão, quando ele chega em casa, ele dá esse pontapé no cachorro dele, que é o mais fraco. Então, o pontapé que o empregado não tem coragem de dar no patrão será dado em seu cachorro ao voltar à noite para casa. Ou talvez ele irá maltratar sua mulher ou filhos, sem de modo algum perceber que está fazendo deles seus bodes expiatórios. Então é muito trágico, dramático, né, que muitas vezes a gente sofre uma hostilidade da qual a gente não era nem culpado, né, porque a pessoa está descontando outras coisas que ela passou em cima de nós. As vítimas substitutas do alvo realmente visado são o equivalente moderno das vítimas sacrificiais de outrora. Para designar esse tipo de fenômeno, utilizamos espontaneamente a expressão bode expiatório. A verdadeira fonte das substituições vitimárias é o apetite de violências, que desperta nos homens quando são tomados pela cólera, e quando, por uma razão ou outra, o objeto real dessa cólera é intocável. O campo dos objetos capazes de satisfazer o apetite de violência amplia proporcionalmente a intensidade da cólera. Da mesma forma, quando nossa fome torna-se extrema, aceitamos alimentos que em circunstâncias reais recusaríamos. Então vamos lá, vamos rever esse parágrafo aqui.
A verdadeira fonte das substituições vitimárias é o apetite de violências, que desperta nos homens quando são tomados pela cólera. E aí, quando o objeto dessa cólera é intocável. Então, por exemplo, você não pode matar seu chefe, mas brigar com a sua mulher e com seus filhos e chutar o cachorro, você pode. Tá um sol aqui, né? O sol do esclarecimento. Então, a verdadeira fonte das substituições vitimárias é o apetite de violências. Por isso que a gente faz as substituições vitimárias, porque a gente é violento. Que desperta nos homens quando são tomados pela cólera e quando, por uma razão ou outra, o objeto dessa cólera é intocável. O campo dos objetos capazes de satisfazer o apetite de violência amplia proporcionalmente a intensidade da cólera. Da mesma forma, quando nossa fome é muito grande, a gente aceita comer qualquer coisa. Então, o que ele fala? Os objetos capazes de satisfazer o apetite de violência, eles têm um campo muito grande, né? E quanto mais enraivecido a gente está, mais a gente vai se dirigir nossa violência para essas vítimas substitutivas. Né? A eficácia das substituições sacrificiais aumenta quando muitos escândalos individuais se juntam, né, aglutinam-se contra uma e única vítima. Assim, os fenômenos de bode expiatório continuam a desempenhar um papel certo em nosso mundo, no nível dos indivíduos e das comunidades, mas nunca são estudados como tais. Se interrogarmos nossos sociólogos e antropólogos, a maior parte reconhecerá a existência e a importância desses fenômenos, mas dirão que não se interessam o suficiente para fazer deles objeto de sua pesquisa. A razão profunda para essa atitude é o medo de encontrar a religião, a qual é efetivamente impossível de evitar desde que se aprofunde um pouco a questão. Aqui ele está provocando, né, um pouco os teóricos modernos que não querem estudar, né, os antropólogos que não querem estudar os fenômenos do bode expiatório com medo de que vão acabar caindo na religião, e não é em qualquer religião, na religião cristã. Devido a essa influência judaica e cristã, o fenômeno só se produz em nossa época de modo envergonhado, furtivo, clandestino. Nós não renunciamos aos bodes expiatórios, mas nossa crença neles está 3/4 arruinada. E o fenômeno nos parece moralmente frouxo, tão repreensível que, ao começar a nos desrecalcar em um inocente, temos vergonha de nós mesmos. Então, hoje em dia, a gente faz isso, a gente encontra vítimas substitutivas, né? A gente, por exemplo, leva uma bronca do chefe e vai no restaurante e maltrata o garçom. A observação das transferências coletivas é mais fácil que antes, pois esses fenômenos não são mais sancionados e encobertos pelos religiosos. Então, observar, né, essas transferências coletivas hoje é mais fácil que antes, pois esses fenômenos não são mais sancionados e encobertos. Né? Os religiosos já sabem, né, desses fenômenos do ciclo mimético. É mais difícil porque os indivíduos que se entregam a essas transferências coletivas, né, fazem de tudo para dissimulá-las de si próprios e geralmente conseguem. Tanto hoje quanto no passado, ter um bode expiatório significa não saber que o temos. Porque é isso, né? Se você sabe que você está descontando a sua raiva do seu chefe na sua mulher, você percebe, né, que você está tão ruim na fita quanto as pessoas que colocaram Jesus na cruz. Você não está do lado dos discípulos que testemunharam e acharam isso errado se você está fazendo a mesma coisa. O fenômeno não mais conduz a violências físicas, mas a violências psicológicas. Por exemplo, você descontar a sua raiva num garçom porque você está sendo humilhado pelo seu chefe, é mais uma dimensão psicológica do que você vai lá e dá um tapa na pessoa. Entendeu? Fáceis de camuflar. Todos os acusados de participar de fenômenos de transferência violenta nunca deixam de clamar por sua inocência, com toda a sinceridade.
Quando os grupos humanos se dividem e se fragmentam, acontece frequentemente, após um período de mal-estar e conflitos, que eles se reconciliem à custa de uma vítima. Né? Então, quando os grupos humanos se dividem e começam, né, a se dividir em opiniões, a ameaçar de se desintegrar, eles escolhem um bode expiatório para se reunir de volta e se unirem eles todos contra um só. É a mesma coisa que aconteceu no exemplo do James Ellison que eu contei lá no segundo, terceiro vídeo dessa série, né? Que é quando o James Ellison tá com a amizade ameaçada lá com o amigo dele, porque os dois estavam disputando a mesma jaqueta de aviador que eles viram no filme do Tom Cruise, o Top Gun. E aí o James foi lá e comprou justo porque o amigo gostou. Aí eles começam a brigar. Pô, você comprou justamente a minha jaqueta? Tinha todas lá. Ele falou assim, não é sua, tava lá, eu também gostei dessa. Aí o outro achou provocação e eles estavam muito bravos um com o outro. O que eles fazem? Eles se reúnem e começam a criticar o mexicano do trabalho. No final, esse mexicano acaba sendo até expulso. Então, quando os grupos humanos se dividem... É engraçado estar escutando, tá falando sobre tudo isso e a minha vizinha tá ouvindo reggae. Que bom que é reggae, né? Que aí me deixa pensar também. A música mais calma. Quando os grupos humanos se dividem e se fragmentam, acontece frequentemente, após um período de mal-estar e conflitos, que esses indivíduos, esses grupos humanos, se reconciliam à custa de uma vítima, sobre a qual os observadores constatam sem dificuldade, caso eles não pertençam ao grupo perseguidor, que ela é realmente... Não, peraí. Quando os grupos humanos se dividem e se fragmentam, acontece frequentemente, após um período de mal-estar e conflitos, que eles se reconciliem à custa de uma vítima, sobre a qual os observadores constatam sem dificuldade, caso eles não pertençam ao grupo perseguidor, que essa vítima realmente não é responsável por aquilo de que é acusada. No entanto, o grupo acusador considera essa vítima culpada, devido a um contágio análogo ao dos fenômenos ritualizados. Então aqui ele está falando assim, ó, grupos humanos se dividem, né, começam a disputar os mesmos objetos, começam a viver essa hostilidade, e depois de um período de mal-estar e conflito, eles se reconciliam culpando alguém, culpando uma vítima por causa daquele conflito. E aí, os observadores que não são do grupo perseguidor entendem a inocência da vítima, mas o grupo que perseguiu a vítima acha que tá tudo certo, que ela é culpada mesmo. Os membros do grupo referido acusam seu bode expiatório com muito ardor e sinceridade. Quase sempre um incidente qualquer, fantasioso ou pouco significativo, desencadeia contra essa vítima um movimento de opinião. Uma versão atenuada do arrebatamento mimético e do mecanismo vitimário. O recurso metafórico à expressão ritual é frequentemente arbitrário em suas modalidades, mas ele é justificado em seu princípio. Entre os fenômenos de expulsão atenuada que observamos todos os dias em nosso mundo e o antigo rito do bode expiatório, assim como outros ritos do mesmo tipo, as analogias são perfeitas demais para não serem reais. Então ele está falando que, né, isso está acontecendo. Né? Esse fenômeno de você escolher um bode expiatório como culpado de uma crise, ele está acontecendo hoje em dia também, né? E tem muitas analogias entre esses episódios, né, de escolha de um bode expiatório e esse ritual, né, em que as pessoas, explicado no Levítico, né, em que um sacerdote colocava a mão lá na cabeça do bode, falava: agora os pecados dessa comunidade estão todos nesse bode, ele vai ser expulso para o deserto, né? Ninguém mais vai brigar. Quando suspeitamos que nossos vizinhos estão cedendo à tentação do bode expiatório, nós os denunciamos com indignação. Estigmatizamos ferozmente os fenômenos de bode expiatório de que nossos vizinhos se tornam culpados, sem que nós mesmos consigamos passar sem vítimas substitutivas. Ou seja, se a gente vê um outro grupo fazendo isso, né, culpando um inocente, a gente fala: ai, que horror, que injusto. Mas às vezes a gente não percebe que a gente faz a mesma coisa. Tentamos todos acreditar
que só sentimos rancores legítimos e ódios justificados. Mas nossas certezas nesse campo são mais frágeis que a dos nossos ancestrais. Então é muito interessante, né, essa reflexão que ele faz. Porque é justamente isso, quando você começa a estudar a teoria mimética, você percebe que os seus rancores não são legítimos e os seus ódios não são justificáveis. Que tudo parte muitas vezes dessa mediação com o modelo, né? E dessa pira que a gente entra, né, de ter razão sobre os outros. Ah, eu tô certo, eu sou moralmente muito melhor e tal. Poderíamos utilizar com delicadeza a perspicácia de que damos prova quando se trata de nossos vizinhos, sem humilhar demais aqueles que surpreendemos em flagrante delito de caça ao bode expiatório. Mas, em geral, fazemos de nosso saber uma arma, um meio não só de perpetuar os velhos conflitos, mas de elevá-los ao nível superior de sutileza exigida pela própria existência desse saber e por sua difusão em toda a sociedade. Em suma, integramos a nossos sistemas de defesa a problemática judaico-cristã. Aqui ele está falando uma coisa muito importante, né? Olha só. Poderíamos usar com delicadeza e astúcia, né, perspicácia, essa consciência, né, do bode expiatório. A gente pode usar quando a gente está condenando os nossos vizinhos, né? Pessoas próximas que fazem alguma coisa assim nesse gênero, né? Aí a gente vai falar, ai, que absurdo. Mas a gente acha que os nossos ódios e hostilidades, aí não, aí a gente tem razão. Quando a gente está com raiva de alguém culpando alguém, aí a gente tem plena razão. Mas aí quando é os outros, ai, que injustiça. Vai ficar assim, gente, porque agora eu não tenho mais para onde fugir. Vai ficar assim. Então, olha só. Poderíamos utilizar com delicadeza a perspicácia de que damos prova quando se trata de nossos vizinhos, sem humilhar demais aqueles que surpreendemos em flagrante delito de caça ao bode expiatório. Ou seja, a gente poderia tomar consciência desses processos sem humilhar as pessoas que estão escolhendo um bode expiatório e culpando essa pessoa inocente por uma crise que ela não tem culpa de estar acontecendo. Só que o que a gente faz? A gente entra na soberba, e essa seria assim, teoria mimética avançada, né? Que é, cara, você sabe como a violência funciona, tal, você sabe que as pessoas escolhem bodes expiatórios e não sei o que lá. Na hora que você descobrir isso que está acontecendo, não é para você chegar e passar uma lição de moral como se você fosse superior a essas pessoas. Que aí você vai cair, você tinha razão e você... entendeu? Em geral, fazemos de nosso saber uma arma. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque senão a gente vai reproduzir a mesma coisa. É aquela coisa que está na Bíblia, né? Não fica reclamando aí do cisco do olho do seu irmão se você tem um pedaço de madeira no seu, né? Você tem uma trava no seu olho, ou seja, você está com um defeito muito pior, até ficar aí apontando dos outros. E seria bem essa situação, né? Você vê uma pessoa, um grupo, tratando mal alguém, né? Tratando alguém como bode expiatório, você vem e chega e fala: vocês estão tratando ele como bode expiatório. É difícil, né? Não fazer de nosso saber uma arma, né? Isso que ele está falando aqui. Porque isso, né, vai ser um meio de perpetuar os velhos conflitos e de elevá-los ao nível superior de sutileza, exigida pela própria existência desse saber, por sua difusão em toda a sociedade. Em suma, integramos a nossos sistemas de defesa à problemática judaico-cristã. Em vez de criticar a nós mesmos, fazemos um mau uso do nosso saber, dirigindo-o contra o próximo. E praticamos uma caça, em vez de caça às bruxas, né, uma caça ao bode expiatório em segundo grau. Uma caça aos caçadores de bodes expiatórios. Ou seja, a gente persegue os perseguidores. Você vê como a gente é ruim, né? Em vez da gente pegar a teoria mimética e falar, nossa, agora eu vou evitar conflitos com os meus modelos, a gente se sente mesmo muito tentado, é uma tentação espiritual, a gente se sente muito tentado a falar, olha, você não está seguindo a Bíblia, você está acusando o inocente, só que fazendo isso às vezes num lugar de soberba, né? Que é
continuar o conflito mimético. Né? Então, olha só, vou ler de novo, isso aqui é muito importante. Isso aí é a fase 2 de você conhecer a teoria mimética. A fase 1 é você reconhecer que você não é só um bode expiatório, mas que você também perseguiu os outros, e você tem isso, que nós todos, né, temos tendência de criar rancores com as pessoas, de sentir inveja, ciúme, vontade de se vingar, ressentimento, orgulho, vaidade, né? A gente tem todas essas coisas e a gente muitas vezes cria tribunais dentro de nós em que a gente fica condenando os outros e achando que a gente é igual a Jesus, igualzinho, assim, eu sou tão inocente, entendeu? E aí a segunda fase da teoria mimética, né? Como se tivesse uma fase mesmo de videogame, né? Você passou a primeira fase, que é você se reconhecer perseguidor e não só o bode expiatório. Aí você tem a segunda fase, que é você não acusar os perseguidores, porque senão você vai estar fazendo igual eles, entendeu? Então, ó, em vez de criticar a nós mesmos, né, que é o objetivo é esse, fazemos um mau uso de nosso saber, dirigimos-lo contra o próximo e praticamos uma caça ao bode expiatório em segundo grau, uma caça aos caçadores de bodes expiatórios, ou seja, a gente persegue os perseguidores, a gente acusa os acusadores, a gente condena quem está condenando uma pessoa inocente, né? A compaixão obrigatória de nossa sociedade autoriza novas formas de crueldade. Tudo isso é resumido de modo fulgurante por São Paulo em sua epístola aos Romanos. Tu não julgarás, ó homem, pois tu que julgas, tu fazes a mesma coisa. Né? Se condenar o pecador é fazer a mesma coisa que repreendemos nele, nos dois casos, o pecado de que se trata consiste necessariamente em condenar o próximo. O que Jean está falando. Não pode condenar o próximo. Um dia de sol no Rio de Janeiro, eu tô aqui falando de sol. Ai, ai. Ih, meu Deus, tô com calor agora. Peraí. Vamos lá. As substituições clandestinas, os deslizamentos de uma vítima a outra, num universo desritualizado, permitem-nos observar em estado puro, se assim podemos dizer, o funcionamento dos mecanismos relacionais, que ele chama de interdividuais, que subentendem a organização ritual dos universos arcaicos. Esses mecanismos se perpetuam entre nós, em geral sob forma residual, né? Porque afinal muita água já rolou aí, né? Desde do começo do mundo, né? Então a gente já teve as comunidades arcaicas sem estado formalizado, criando esses rituais para conter a própria violência, a gente já teve a paixão de Cristo. Então hoje essas coisas acontecem de modo meio residual, que ele está falando, né? Esses mecanismos se perpetuam entre nós, em geral sob forma residual. Mas, por vezes, eles também podem ressurgir sob formas mais virulentas que nunca. E numa escala gigantesca, como na destruição sistemática por Hitler dos judeus europeus. E em todos os outros genocídios e quase genocídios que aconteceram no século XX. Falarei disso mais adiante. Então, é muito interessante, né, que aqui ele está ressaltando como é importante também para a gente, como a gente pode também ler a teoria mimética em nível global, né? Observando esses conflitos entre nações, entre governos, né? E esses movimentos, né? De achar que tal país é o bode expiatório, é o culpado, por exemplo, ou tal povo, como foi no caso de Hitler, né? Então, os culpados dessa crise são quem não é alemão, quem não é judeu, são os negros, são os ciganos, são os judeus, né? Isso acontece aí agora em a escala mais sinistra que teve, né? A Segunda Guerra é um dos maiores episódios, né? De você falar, meu Deus, galera. Então, e aliás, esse livro, né, que eu citei antes, do Eric Wegelin, Hitler e os Alemães, é um livro fantástico para entender a Segunda Guerra, assim. Bem pesado, mas é bem incrível também. Não li todo,
tô recomendando sem ter lido todo, porque não li todo, achei pesadaço, mas achei muito bom. Mudou muito a imagem que a gente tinha, que eu tinha sobre o Hitler, né? Porque a gente acha assim, o Hitler então era muito inteligente, estratégico. Ele vai desmistificando um pouco isso, né? E mostrando a responsabilidade da sociedade alemã em toda essa história, né? A perspicácia a respeito dos bodes expiatórios é uma verdadeira superioridade de nossa sociedade sobre todas as sociedades anteriores. Mas, como todo progresso do saber, é também uma ocasião de agravamento do mal. Eu que denuncio os bodes expiatórios de meus vizinhos, com uma satisfação malévola, continuo a considerar os meus objetivamente culpados. Meus vizinhos, é claro, não deixam de denunciar em mim a minha perspicácia seletiva. A perspicácia seletiva que denuncio neles, né? Então é o seguinte, tá falando aqui, ó. Como todo progresso, né, esse saber sobre o ciclo mimético, ele vai progredindo, né? Mas é também uma ocasião de agravamento do mal. Todo progresso também é uma ocasião do mal ficar mais sofisticado, mais grave, né? O progresso da consciência também faz isso, né? Então, que é exatamente o exemplo que eu dei do Eric Wegelin no Hitler e os alemães, né? O mal, ele quanto mais ele conhece o bem, mais ele imita o bem e se faz passar por bem e apronta, né? Vamos dizer assim. Eu que denuncio os bodes expiatórios de meus vizinhos com uma satisfação malévola. Então, quando a gente vê um grupo condenando um bode expiatório e a gente denuncia esse grupo de forma a perseguir esse grupo, a gente também não está correto. É muito difícil, né? Mas é. Continuo a considerar os meus bodes expiatórios objetivamente culpados. Então, do que adianta você vai lá, você vê um grupo condenando o inocente, e aí você condena todo esse grupo. Você está fazendo o quê? Transformando esse grupo no seu bode expiatório. Isso é interessante de perceber para a gente observar como que esse mecanismo está entranhado, né, na gente, assim, como a gente é pecador, né? Como a gente está toda hora querendo escolher uma versão da realidade em que a gente é moralmente superior. E a gente devia calçar as sandálias da humildade da teoria mimética. Então, meus vizinhos também, os vizinhos vão perceber que estão sendo condenados também, entendeu? Meus vizinhos, é claro, não deixam de denunciar em mim a perspicácia seletiva que denuncio neles. Ou seja, os vizinhos, quando você fala assim, né, os vizinhos, eles dizem os outros, né? Mas se você fala para um grupo assim, olha, vocês são nojentos e sujos, porque vocês estão escolhendo essa pessoa para Cristo, pegando essa pessoa como bode expiatório, então o que vocês estão fazendo é errado e imundo. Aí essas pessoas desse grupo podem virar para você e falar, você denunciando a gente dessa forma, você está perseguindo os perseguidores. Você está transformando esse grupo que você está vendo fazer, que somos nós, no seu bode expiatório. Você está fazendo a mesma coisa. Por isso que teve um vídeo, né, que eu falei assim, nossa, o que eu faria? Quando a professora chamou a aluna de burra, né? Por isso que é difícil, porque a gente, enquanto aluno, a gente não pode ser submisso a isso, né? Mas a gente também não pode condenar a pessoa publicamente, porque aí também estaria criando um outro escândalo. E deixando essa pessoa com um vínculo frágil, né? No caso, a professora com a turma de alunos. É difícil fazer o bem, né, gente? Nossa, tem que estudar muito às vezes. A gente tem essa noção, às vezes, né, de que fazer o bem é fácil, é só seguir ser amoroso e compassivo. Não, tem que estudar, porque volta e meia a gente acha que está fazendo bem e a gente não está fazendo bem. A gente está sendo vaidoso. Os fenômenos de bode expiatório muitas vezes só podem sobreviver caso se tornem mais sutis, despistando em meandros sempre mais complexos a reflexão mortal que os segue como sua sombra. Olha que loucura, né? Então ele está falando, os fenômenos de bode expiatório, eles vão se sofisticando também, conforme essa consciência vai ficando mais presente nas sociedades, né? Essa consciência sobre o ciclo mimético. Como não podemos mais recorrer ao infeliz bode expiatório para nos livrar de todos os nossos ressentimentos, precisamos de procedimentos menos comicamente evidentes.
Penso que é a privação dos mecanismos vitimários e as suas terríveis consequências que Jesus faz alusão ao apresentar o futuro do mundo cristianizado em termos de conflitos entre os seres mais próximos. Ele vai falar de uma citação assim: não penseis que vim à terra... Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, né? Mais espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe, a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Mateus 10, 34 e 36. Então deve ser Mateus capítulo 10, né, versículo 34 e 36. Finalmente eu fiz uma citação decente, né, sobre uma citação. Num universo desprovido de proteções sacrificiais, as rivalidades miméticas muitas vezes são menos violentas, mas se insinuam até nas relações mais íntimas. Então isso é muito importante, né? A minha tese ela foi um pouco por aí. É isso que explica em detalhe o texto que acabei de citar. O filho em guerra contra o pai, a filha contra a mãe. As relações mais íntimas se transformam em oposições simétricas, em relações de duplos, de gêmeos inimigos. Né? Gêmeos inimigos aqui ele está falando porque nas sociedades arcaicas, ainda sem estado formalizado, um dos interditos comuns, né, era não podia nascer gêmeo, né? Proibição de nascimento de gêmeos. Se nascia gêmeos, não podia. Acho que um devia ser morto, né? Eu imagino, não sei. Mas por quê? Por causa desse medo já de que esses gêmeos rivalizassem e prejudicassem a harmonia ali daquela comunidade, né? Então, as relações mais íntimas se transformam em oposições simétricas, em relações de duplos, de gêmeos inimigos. Esse texto permite a identificação da verdadeira gênese do que chamamos de psicologia moderna. Então, tudo isso acontece, né? Por que ele está falando? No universo sem proteções sacrificiais, as rivalidades muitas vezes são menos violentas, mas se insinuam até nas relações mais íntimas. Então, assim, a gente não tem mais os sacrifícios, né? A tecnologia dos sacrifícios, mas a gente vive essa rivalidade na família, com os amigos, né? Isso ainda acontece, né? Portanto, a expressão bode expiatório designa 1. Vítima do rito descrito no Levítico. O primeiro sentido de bode expiatório é o bode expiatório, que é um animal que é sacrificado por um sacerdote para expiar os pecados de uma comunidade, né? Isso lá no Levítico, né? De judeus. 2. O bode expiatório significa todas as vítimas de ritos análogos que existem nas sociedades arcaicas, que são também chamados de ritos de expulsão. Toda vez que um coitado lá era expulso de uma comunidade, né? O rito de expulsão, que isso se repetia, né? Isso também é chamado de bode expiatório nas sociedades arcaicas. E 3. Todos os fenômenos de transferências coletivas não ritualizadas que observamos ou pensamos observar ao nosso redor. Que é a nossa vida moderna aqui, né? De levou uma bronca do chefe, chuta o cachorro ou desconta na mulher e nos filhos, né? Ou o exemplo que eu dei, né? Levei bronca do meu chefe, vou lá no restaurante e dou bronca no garçom, porque ele esqueceu um copo, sabe assim? Ou seja, sem justificativa, né? Esta última significação, ou seja, todo o bode expiatório, que significa os fenômenos de transferências, eu vou até grifar, o bode expiatório, que significa todos os fenômenos de transferências coletivas não ritualizadas que observamos ou pensamos observar ao nosso redor. Essa última significação transpõe tranquilamente a barreira que os etnólogos se esforçam em manter entre os ritos arcaicos e os seus sucedâneos modernos. Os fenômenos cuja persistência à nossa volta mostra que mudamos um pouco desde os ritos arcaicos
mas menos do que gostaríamos de acreditar, porque essas coisas continuam acontecendo, né? Sob outras formas, a gente continua encontrando bodes expiatórios, culpando as pessoas, perseguindo, descontando nossa violência em pessoas que não tem nada a ver com aquilo, etc. Diferentemente dos etnólogos que querem manter a autonomia ilusória de sua disciplina e que evitam usar a expressão bode expiatório para não ter que mergulhar nas análises complexas que se tornam inevitáveis quando se abole a separação absoluta entre o arcaico e o moderno, acredito que os usos modernos de bode expiatório são essencialmente legítimos. Vejo aí um sinal, entre outros, de que, em vez de permanecer letra morta em nossa sociedade, a revelação judaico-cristã torna-se sempre mais efetiva. Porque ele está falando da importância da Bíblia até hoje, né, por causa de todas essas questões. A desritualização moderna revela o substrato psicossocial dos fenômenos rituais. Gritamos, bode expiatório, para estigmatizar todos os fenômenos de discriminação, política, ética, religiosa, social, racial, etc., que observamos à nossa volta. A gente chama tudo isso de bode expiatório, né? Os fenômenos de discriminação, seja na política, seja na ética, na religião, na sociedade, nas questões de raça e gênero também. Temos razão. De agora em diante, vemos facilmente que os bodes expiatórios pululam, né? Estão aí proliferando, né? Sempre que os grupos humanos buscam fechar-se em uma identidade comum, local, nacional, ideológica, racial e religiosa, etc. Nossa, isso é muito foda. Os bodes expiatórios, né, se proliferam sempre que os grupos humanos buscam fechar-se em uma identidade comum. Então, assim, nossa, aí agora é complicado porque eu queria dar exemplos, mas eu não quero ser linchada por grupo nenhum. É difícil ensinar isso. Eu pensei muito se eu ia falar sobre esse assunto na internet. Eu falei, cara, eu vou ser linchada uma hora, porque eu vou dar algum exemplo que vai desagradar alguma multidão violenta. Porque eu sou boca solta, eu também me controlo muito nesses vídeos. Nossa, tinha tanta coisa que eu queria falar. É difícil falar. Primeiro é difícil falar por medo da inconsciência perseguidora, né, das outras pessoas, mas também é difícil falar porque eu também sei que eu também posso perseguir, né? Então é complexo estudar isso. Tem que ser muito atento, né? Então, assim, mas isso é muito importante, né? Os bodes expiatórios, né, aparecem sempre que os grupos humanos buscam se fechar em uma identidade comum, local. Porque é assim, gente, né? Então, eu vou tentar... um time de futebol lá vai dizer que ele é o time do povo. E que o time rival é o time burguês. O time rival vai dizer que aquele time do povo é ralé e que ele é melhor, entende? Então, assim, tem muitas... Você fecha numa identidade, você já se contrapõe a outra, né? Não, nós aqui da direita, nós somos a defesa real da família, né? Aí o pessoal da esquerda, não, a direita é conservadora. A esquerda que é boa, porque ela defende os direitos humanos das minorias, entendeu? Então essas narrativas, elas também são excludentes, né? Elas também são cheias de rivalidade. Elas são verdade? Eu não sei. Não tô aqui pra dizer o que é verdade e o que não é, mas eu sei que o cachorro tá latindo. É um sinal de que existe muito ódio e muita hostilidade nessas definições, né? Então, assim, eu sou da igreja, sei lá, sou da igreja católica. Os da igreja evangélica, eles não têm culto a Maria, eles são horríveis, eles têm cadeira de plástico, né? Aí vai os evangélicos, nossa, a gente que estuda a Bíblia de forma esclarecida, né? Os católicos não, entendeu? Sei lá qual que é o argumento dos evangélicos, mas vai ter alguma coisa também contra os católicos, e assim vai. Palmeiras e Corinthians,
Palmeiras e São Paulo, Botafogo, Fluminense, Flamengo, entendeu? Pega qualquer time aí, sempre tem um rival. São Paulo e Rio de Janeiro, né? Não, porque paulista só trabalha. Aí os paulistas falam, não, carioca não quer trabalhar, entendeu? Olha como essas vozes são míticas, né? Nesse certo sentido, assim, fantasiosas, né? Não, é uma representação que eu sou superior e o outro é ralé, né? E é muito doido, assim, porque você começa a estudar isso, você começa a estudar teoria mimética, você vê, você consegue enxergar a rivalidade, né? Tanto a nossa própria, né? A minha própria, né? Como a rivalidade ao redor, assim, como ela é constituída, a gente vê isso muito. É muito recorrente que é assim. Tanto que ele fala, isso aqui é muito forte, né? Os bodes expiatórios pululam sempre que os grupos humanos buscam fechar-se em uma identidade comum, local, né? Então, o pessoal do sul, não sei o que lá, o pessoal do norte que é legal, o do nordeste que é legal, o pessoal do sudeste fala, não, o pessoal do sudeste que é legal, o do nordeste não quer trabalhar, e assim vai, entendeu? Sendo que o do nordeste que construiu o sudeste, né? Os bodes expiatórios pululam sempre que os grupos humanos buscam fechar-se em uma identidade comum. Quinta A e quinta B. Não, o pessoal da quinta A é que é legal. O pessoal da quinta B, não sei o que. Gente, sabe, é muito recorrente. Uma identidade comum, uma identidade local, né? Então é isso, é geográfica, né? Não, o pessoal da Zona Sul é diferente, eu sou do subúrbio, eu que vivi a vida mesmo, entendeu? Aí o pessoal da Zona Sul, não, eu sou da Zona Sul. Tipo assim, é o tempo todo essa rivalidade, né? Local, nacional. Não, o Brasil é que é o melhor país do mundo, entendeu? Os Estados Unidos falando a mesma coisa, né? Não, a gente que é a melhor nação, entendeu? Isso vai dar no quê? Aí depois, local, nacional, ideológica, né? Essa questão, por exemplo, da direita e da esquerda e das pessoas acharem que elas estão do lado do bem e que as outras pessoas é que estão do lado do mal, né? Nada contra você ter suas concepções, mas assim, vamos observar como cientistas jardianos, né? Vamos ter um pouco de frieza, né? De ver como é que a gente está se definindo por oposição ao outro, né? Racial, religiosa, né? Que é isso, né? Não, os espíritas que estão certos, porque eles que seguem o verdadeiro evangelho. Aí vai outras pessoas, não, espíritas, na verdade, eles têm um fundamento positivista, não sei o que lá, sabe? Aí, tipo, aí vai o pessoal do candomblé, aí fala mal do pessoal da Umbanda, aí o pessoal da Umbanda fala mal de não sei quem, ou do candomblé também, sabe? Tipo, gente, não, sabe? Não, esse não é o caminho, entendeu? Aí os espírita fala mal de católico, católico fala mal de espírita. Não, esse não é o caminho. Evangélico fala mal de católico, não é o caminho. Católico fala mal de evangélico, não é o caminho. Católico fala mal de espírita, não é o caminho. Não é assim. Não, né? Mas a minha religião é melhor porque a outra não sei. Não, não é assim. Mas a religião é a minha a minha é a mais certa. Ih, cara, não é esse o caminho. Não é assim. Não é por aí, né? É isso que ele está falando. Olha só. Vemos facilmente os bodes expiatórios pululam sempre que os grupos... Aí, devotos contra ateus também, né? Ai, nossa, ele é ateu, cara. Nossa, não tem Deus na vida dele. Aí o outro fala, nossa, acredita em Deus. Ai, pessoa tapada. Entendeu? A gente está sempre rivalizando e construindo esses construtos sociais, né, de identidade por oposição ao outro, né? Vamos parar, galera? Será que dá para parar?
É muito difícil, um negócio muito entranhado, né? Então, vemos facilmente que os bodes expiatórios pululam sempre que os grupos humanos buscam fechar-se em uma identidade comum, local, nacional, ideológica, racial, religiosa. As teses que defendo fundam-se na intuição popular que aflora no sentido moderno de bode expiatório. Esforço-me por desenvolver as implicações dessa intuição. Ela é mais rica de saber verdadeiro que todos os conceitos inventados pelos etnólogos, sociólogos e psicólogos. Todos os discursos sobre a exclusão, a discriminação, o racismo, etc. Bode expiatório é a expressão que resume a inocência da vítima e a inconsciência perseguidora, né? Então, todos os discursos sobre a exclusão, a discriminação, o racismo, etc., permanecerão superficiais enquanto não atacarem os fundamentos religiosos dos problemas que assolam nossa sociedade. Uma pessoa desavisada, né, vai ler isso daqui que ele falou, né? Todos os discursos sobre a exclusão, a discriminação e o racismo permanecerão superficiais enquanto não atacarem os fundamentos religiosos dos problemas que assolam nossa sociedade. O ciclo mimético, né? O que ele tá falando aqui é muito importante. Ele está falando assim, olha, se você está preocupada com exclusão, né? Preocupada com exclusão, com discriminação e racismo, a teoria mimética é uma teoria muito importante para o seu estudo. Porque existem grandes chances de você rivalizar, né, com os perseguidores. O caso do feminismo também é assim, né? O feminismo também precisaria, né, ter esse conhecimento da teoria mimética, porque a mulher é sim um bode expiatório social, né? A gente está agora com 4 mulheres morrendo por dia no Brasil, né, assassinadas ou agredidas, não sei, acho que é agredidas. 4 mulheres por dia. Agora eu esqueci, gente, se é assassinada, agredidas, o que elas estão. Desculpa, trouxe uma. É porque é tão horroroso, né, esses índices, mas assim, eu acho que é de agressão. Não, é de morte. 4 mulheres por dia morrendo por dia no Brasil. Então, assim, a gente está com uma epidemia, né? Como se fosse assim, a gente está em guerra contra as mulheres, né? A violência escalou de uma forma absurda, já absurdo. Né? São, acho que, 2 ligações por minuto de mulheres pedindo socorro. Então, assim, diante dessa situação, a gente precisa reconhecer que as mulheres estão sofrendo, né? Estão sendo muito violentadas, muito agredidas, né? Só que não, a postura não é também rivalizar com os homens. E é muito difícil chegar nesse lugar. Porque se você olha as estatísticas de violência, violência sexual, né, e tudo isso, você vê que 72% das vítimas são meninas. Não tem como você ficar feliz, você falar assim, ah, não, tudo bem, vou perdoar. É muito difícil. Mas a rivalidade contra os homens também não é o caminho. E muitas vezes, muitos homens também projetam no feminismo que ele está rivalizando com os homens, né? Tanto que você tem a expressão man-hater, né? Então, o conhecimento da teoria mimética serve para todo mundo. Serve para as feministas, serve para quem não é feminista e serve para quem está acusando as feministas de rivalizarem com os homens. Nas defesas de gênero, né, também, de discriminação de gênero, também é a mesma coisa. Também são muito úteis essas discussões para a gente entender como é que a violência funciona. Para a gente entender que pessoas que têm vínculo frágil com a comunidade
também são as pessoas pretas, as pessoas trans, as mulheres, né? As mulheres pretas e vários outros excluídos, né? Sofrem muito, né? A gente precisa começar também esses estudos, né? Olhar essas dinâmicas também a partir dessas pessoas, né? LGBT, etc. Mas a gente precisa da teoria mimética, porque senão fica muito difícil lidar com esses assuntos, né? Sem a gente ter a compreensão de como essa violência funciona. Porque aí a gente precisa também se rever dentro disso, né? Porque todos aprendemos as discriminações, né? Isso é muito difundido, né? Discriminação contra os excluídos, isso é muito difundido. A gente apreende isso culturalmente, né? Não tô falando que assim, eu aprendi, não posso mais desaprender. Não, mas a gente é contaminado, a gente é mergulhado em realidades discriminatórias, né? Mas também perseguir os perseguidores e acusar os acusadores também não é o caminho, né? É por isso que eu gosto muito da Virginia Woolf, porque a Virginia Woolf foi uma autora que ela conseguiu tratar o feminismo com uma abordagem muito bonita, né? No Teto Todo Seu, naquele livro lá, O Farol, vários livros dela, né? Ela é muito brilhante, tanto que tem até um livro do William Johnson, um texto, né, um artigo do William Johnson, num dos livros da coleção lá da coleção da Biblioteca Girard, que é um texto maravilhoso, sobre um estudo sobre a obra da Virginia Woolf, né? E a consciência que ela tinha sobre o ciclo mimético, né? William Johnson, maravilhoso. Eu respeito muito e admiro muito, tanto como pessoa quanto como teórico, né? Gente, é isso, eu vou ficar por aqui. Um grande capítulo, achei que ia ter parte 2, mas parte 3, né? Mas não consegui terminar esse capítulo. E aí o próximo capítulo vai chamar O Cuidado Moderno com as Vítimas. Você vê que o livro só vai melhorando, né? Só vai ficando mais profundo. Então, tá bom, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.